Hey guys, Caio Zel aqui, Teacher Caio Zel, e é uma honra a gente começar essa série de aulas aqui. E nessa série de aulas você vai aprender muita coisa, vai sim. E seguinte, eu preciso dar alguns avisos antes da gente começar a aula em si, que é o seguinte, que esse blog aqui que está aberto. Inclusive tem aqui, ó, Welcome to ICCI Blog. O que é o ICCI Blog? O blog em inglês com Caio Zel é um portal de estudos feito para adultos sem tempo realizarem sonhos pessoais e profissionais aprendendo inglês com coaching de aprendizagem. E o que eu encontro aqui? Dicas de inglês com coaching de aprendizagem e monólogos e diálogos temáticos com áudio e tradução. O que é isso? É o famigerado texto com áudio da internet tão famoso. E como utilizar o blog? O menu suspenso, blog, te leva para a categoria de aulas e textos que você escolher. Ainda no menu superior, você pode acessar o e-book gratuito e o curso pago do ICCI. Então tá aqui, ó. Muito simples de utilizar, tá aqui, ó, blog. Então, dicas de inglês com coaching, monólogos temáticos com áudio e tradução, diálogos temáticos com áudio e tradução. Antes da gente iniciar, eu só queria falar qual é a do monólogo e do diálogo temático. Então, monólogo é alguém falando alguma coisa. Essa pessoa pode estar ensinando ou ela pode estar contando uma história, informando alguma coisa, mas é uma pessoa, por isso que o nome é monólogo. E dentro desse monólogo já tem muitas informações para você aprender inglês. Para você não precisar aprender inglês vendo classe gramatical, estudando tópico gramatical, depois um outro tópico gramatical, você estuda um monólogo e você acaba aprendendo. Então, é recomendado para quem está no início dos estudos de inglês e para quem tá no nível intermediário, mas não se considera fluente, não se considera intermediário. Para quem está no avançado, mas é só avançado de certificado, tem muita coisa para aprender ainda. Então, tem muitas coisas básicas, porém, como não é um estudo focado em avançado, pelo menos aqui, não é avançado do básico até o avançado, isso só no curso que é feito. Então, qualquer pessoa consegue utilizar esses materiais aqui. Até porque esses materiais eles são utilizados com coisas da internet. Vídeos da internet. Então, esse material é criado por algo que já existe. Diferente lá do curso ICCI, que foi criado do zero para o aluno avançado básico até o avançado. Mas quem é básico, quem é intermediário, quem é avançado consegue esse tipo de estudo que você vai ter aqui nessa aula. Então tá aqui o menu suspenso, diálogo e monólogo. Monólogo uma pessoa, diálogo duas pessoas. Então vamos lá. Só para mostrar um exemplo aqui, o que acontece? Por que tem esses temas aí? Esses temas são de um estudo do psicólogo Abraham Maslow. Esse estudo é de 1943 e ele disse o seguinte, que o ser humano não se motiva só por questões biológicas. Ele não se motiva só porque a gente é ser humano e a gente tem na nossa biologia questões de motivação. Não é só isso. O ser humano não se motiva só por conquista. Não se motiva só por poder. Ele se motiva, ele tem padrões de motivação iguais em todo mundo. Que padrões são esses? A gente segue uma pirâmide, que é a pirâmide de Maslow, que se chama hierarquia das necessidades humanas. Então a gente tem a necessidade de suprir a base da pirâmide para depois ir avançando. Mas o que é isso? É o seguinte, essa base da pirâmide aqui são as necessidades fisiológicas. O que isso quer dizer? Que a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa dormir, a gente precisa de sexo. Então, necessidades fisiológicas do corpo. É a parte biológica mesmo, fisiológica do corpo. Depois a gente tem necessidades de segurança para suprir. Por exemplo, estudo, trabalho, corpo, saúde. Depois a gente tem necessidades de pertencimento, como amor, família, amizade, comunidade. Depois a gente tem necessidades de estima. E por último, de realização pessoal. Então a gente tem muitos tópicos dentro de cada parte da pirâmide. Então, como existe essa sequência lógica que o ser humano segue, ou seja, para ele pensar em amizade, ele não pode estar com sede. Porque se ele tiver com muita sede, passa a ser uma questão de sobrevivência. Ele precisa suprir a sede para pensar em algo que está mais acima da pirâmide. Então só queria trazer uma explicação rápida para dizer o motivo de ser um monólogo temático. Tá bom? Isso faz parte da metodologia ICCI, Inglês com Coaching Caio Zel. E acho que agora a gente já pode começar a aula em si. A gente vai começar da base da pirâmide, né?
O que é a base da pirâmide? Necessidades fisiológicas. Então, no blog aqui vão ter monólogos e diálogos. Vamos entrar no monólogo aqui. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai avançando, vai acompanhando todas as aulas de sexta-feira, o que vai acontecer? Você vai captar melhor tudo isso. Você vai aprender mais. Você vai ter um estudo direcionado. Você não precisa ficar procurando, feito um louco, materiais na internet para estudar inglês, porque você já vai ter aqui nessas aulas do blog. Então, ó, nessas aulas vão ter aqui, ó, textos com áudio e tradução que foram adaptados para o nosso estudo. Por que adaptados? Porque esses textos vieram de vídeos do YouTube, áudios que já existem. Por exemplo, aqui, olha só. Why drinking water is so important. Is important. Tá vendo esse primeiro vídeo aqui de 1 minuto e 50? Esse vídeo que fez o material, ou seja, uma informação que é dada da importância de beber água. Faz parte da base da pirâmide. Se a gente começa a estudar inglês no mesmo... como que eu posso dizer? Se a gente começa a estudar inglês da mesma forma que o nosso cérebro pensa em relação à motivação, a gente automaticamente vai aprender melhor. Porque a gente não está indo contra a nossa motivação inerente ao ser humano. A gente não está indo contra como a nossa mente funciona. A gente não está estudando conteúdos soltos. A gente está indo de acordo com a necessidade de ser humano, com a hierarquia das necessidades. Então é importante estudar sobre água. Estudar sobre necessidades fisiológicas. No caso aqui é água. Então transformei isso em uma aula. Sim, um vídeo desse virou uma aula com áudio de 1 minuto e 36, com muitos elementos importantes para você aprender inglês, com um material que você pode baixar esse material. O link está tanto no blog quanto na descrição desse vídeo aqui. E agora a gente já pode iniciar a aula em si. E para iniciar essa aula, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai escutar o áudio, tá? Não presta muita atenção ainda no texto. Vamos só escutar esse áudio, tá bom? Vamos fazer isso primeiro. É o que a gente chama de listening. O que é listening? Listen é o verbo escutar. Escutar. Então, listening pode ser escutando, mas pode ser também a escuta. A escuta, ou seja, o ato de você escutar. Então, é uma habilidade que você adquire no inglês. Habilidade de escutar, habilidade de listening. Então, a pessoa que é boa de listening, por exemplo, ela é boa em escutar. Ela ouve e entende. Tá bom? Então é uma das habilidades do inglês. A gente vai trabalhar também nessa aula a habilidade de reading, ou seja, de leitura. Read é ler, reading é leitura, tá bom? Nessa aula aqui a gente não vai trabalhar a habilidade de writing, que é a escrita, e speaking, que é a fala. Por quê? Existe uma metodologia específica para fazer isso e ela se chama E7SM. Então, se você está aqui nesse canal do YouTube, você consegue assistir o vídeo sobre a 7SM. E você aprende a treinar sozinho a sua fala e a sua escrita. Tá bom? Então, nessa aula aqui é só para você estudar um assunto de inglês e aprender muita coisa. Você consegue transformar o que você tem de listening e reading, você consegue transformar em writing e speaking. Ou seja, você pega o que você sabe ler, você transforma isso em escrita. Writing. Você pega o que você sabe ouvir e você transforma isso em speaking. Que é a fala. Tá bom? Então, o que você precisa primeiramente? Você precisa ouvir e precisa ler. Primeiramente precisa. Você não consegue começar da fala. Você precisa trazer de algum canto a fala. Precisa trazer de algum lugar. E esse lugar vão ser os monólogos temáticos que eu trouxe aqui para você. Então, vamos lá. Primeira parte a gente vai escutar. Só escutar. Presta atenção e pensa num número de 0 a 10 ou de 0 a 100 do quanto você conseguiu entender, primeiramente. Vamos lá. 55 to 75% of our bodies are made up of water. Every single organ in our body requires water, even our skin. And also, water helps us to metabolize fat. So it is recommended that we consume approximately 64 ounces of good old plain water every single day. Water helps to carry nutrients and oxygen to every cell. It helps to control the body's temperature. And also it aids in the absorption of nutrients
and helps rid the body of certain toxins. Our bodies are these fascinating machines which tend to perceive when we are becoming dehydrated. If we stay well hydrated with plenty of water, we can prevent dehydration in general. We can help prevent constipation. Another reason to avoid dehydration is because your kidneys start to malfunction, and that shifts the work to the liver, which in turn slows the metabolism of fat. With dehydration, you can also get feet and leg cramps. If you choose to flavor your water with some sort of citrus, such as lemons, limes, or oranges, that's fine. Just keep in mind that the citrus can activate your digestive juices, and you may not necessarily want that. So just make sure you keep these slices to a minimum, just so that you can get the hint of the flavor from the citrus. My goal for you is to be optimally healthy, and to make sure that you reach that goal, drink at least 64 ounces of water every day, follow my tips, and you'll be well hydrated. Beleza, 1 minuto e 36 de puro inglês, de verdade. Não é um inglês criado para você aprender. Não, é inglês de verdade, inglês tirado da internet. E um vídeo comum ensinando sobre isso. De uma PhD. Uma PhD falando sobre beber água, o quanto é importante. Então, pensa aí no número. Quantos por cento você acha que você entendeu aí? De 0 a 100%. Ou uma nota de 0 a 100, que nota você se dá? Ou de 0 a 10, como você preferir. Mas pense em um número. De 0 até um máximo. Quanto que você entendeu desse áudio? Essa pergunta é muito importante porque depois a gente vai comparar, tá bom? Então, vamos para a aula em si aqui. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai ouvir o áudio enquanto a gente lê, tá bom? Então, physiological needs são necessidades fisiológicas e beverages é o tema, é o tópico. Ou seja, bebidas. Dentro de necessidades fisiológicas, bebidas. Seguindo a pirâmide de Maslow aqui, ó, necessidades fisiológicas é a base da pirâmide. Então, dentro dali tem bebida, tem comida, tem sono, tem muitas coisas. E no caso aqui, especificamente, bebidas. Então, vamos lá. A gente vai tocar o áudio aqui novamente. A gente vai ouvir esse áudio enquanto a gente tenta ler, tá bom? Vamos lá. 55 to 75% of our bodies are made up of water. Every single organ in our body requires water, even our skin. And also, water helps us to metabolize fat. So it is recommended that we consume approximately 64 ounces of good old plain water every single day. Water helps to carry nutrients and oxygen to every cell. It helps to control the body's temperature. And also it aids in the absorption of nutrients and helps rid the body of certain toxins. Our bodies are these fascinating machines which tend to perceive when we are becoming dehydrated. If we stay well hydrated with plenty of water, we can prevent dehydration in general. We can help prevent constipation. Another reason to avoid dehydration is because your kidneys start to malfunction, and that shifts the work to the liver, which in turn slows the metabolism of fat. With dehydration, you can also get feet and leg cramps. If you choose to flavor your water with some sort of citrus, such as lemons, limes, or oranges, that's fine. Just keep in mind that the citrus can activate your digestive juices, and you may not necessarily want that. So just make sure you keep these slices to a minimum, just so that you can get the hint of the flavor from the citrus. My goal for you is to be optimally healthy, and to make sure that you reach that goal, drink at least 64 ounces of water every day, follow my tips, and you'll be well hydrated. Beleza? É uma recomendação de uma PhD falando sobre a importância de beber água. Agora pensa o seguinte, quantos por cento você conseguiu entender do áudio ouvindo e lendo ao mesmo tempo? Então, na maioria das vezes é um pouquinho a mais, tá bom? Na maioria das vezes é bem mais, ou um pouquinho a mais, dependendo de onde você esteja no seu nível, mas não importa. É melhor ouvir e ler ao mesmo tempo, porque você vai entender melhor o que foi falado. Então, nessa segunda vez, o que acontece? Agora, eu vou ler com a minha pronúncia mais abrasileirada, apesar de ser um professor de inglês. Claro que eu tenho uma pronúncia mais abrasileirada. Por que eu tenho a pronúncia mais abrasileirada que um nativo? Porque eu não nasci nos Estados Unidos. Porque eu não nasci no Reino Unido. Eu não nasci
em um país falante da língua inglesa. O que acontece? Por eu ter nascido no Brasil, eu aprendi português primeiramente. E tem uma coisa chamada aparelho fonador, tá bom? E esse aparelho fonador, vamos dizer que ele é tipo um músculo que até certa idade ele trabalha muito bem. Depois ele meio que atrofia e fica difícil de pronunciar sons perfeitamente, aqueles sons. Digamos que é isso, tá bom? Vou explicar de uma maneira mais simples, mais fácil. Então uma criança, ela tem um aparelho fonador mais mole, digamos assim, então ela consegue fazer vários sons e ela vai treinando aquela musculatura até que ela fica rígida de uma forma que é daquele jeito para sempre. E o que acontece? Depois de um tempo, você não consegue pronunciar alguns sons perfeitamente. Então é por causa disso, é uma coisa biológica, não tem como fugir disso. Se a gente está começando a aprender inglês como adolescente, ou até mesmo como adulto, é um pouquinho diferente de começar como criança em relação à pronúncia, tá bom? Então não vai ser um inglês perfeitinho nunca, tá bom? Nunca vai ser um inglês perfeito se você não começou com criancinha de 2 anos, 1 ano de idade, tá bom? É algo que não dá pra fugir, então tenho que ser sincero. Então, professores de inglês que têm a pronúncia muito boa, geralmente, a pronúncia que eu digo quase se assemelhando a de um nativo é porque começaram muito pequenininhos a aprender inglês. Eu comecei a aprender inglês quando eu era mais ou menos adolescente, 12 para 13 anos, e aprendi de verdade depois dos 19 anos, quando eu comecei a estudar sozinho. Então, eu sei que a minha pronúncia nunca vai se assemelhar a de alguém que começou a estudar inglês quando era criança. Porque o aparelho fonador dessas pessoas teve um desenvolvimento diferente do meu e provavelmente do seu, tá bom? Mas vamos lá. Agora eu vou ler aqui e você vai me ouvir. Vai ser mais fácil de entender porque eu sou brasileiro. Então vamos lá. Why drinking water is so important? Beleza? Então, vamos começar a leitura aqui. 55 to 75% of our bodies are made up of water. Every single organ in our body requires water, even our skin. And also, water helps us to metabolize fat. So, it is recommended that we consume approximately 64 ounces of good old plain water every single day. Water helps to carry nutrients and oxygen to every cell. It helps to control the body's temperature and also aids in absorption of nutrients and helps rid the body of certain toxins. Our bodies are these fascinating machines we tend to perceive when we are becoming dehydrated. If we stay well hydrated with plenty of water, we can prevent dehydration in general. We can help prevent constipation. Another reason to avoid dehydration is because your kidneys start to malfunction, and that shifts the work to the liver, which in turn slows the metabolism of fat. With dehydration, you can also get feet and leg cramps. If you choose to flavor your water with some sort of citrus, such as lemons, limes, or oranges, that's fine. Just keep in mind that the citrus can activate your digested juices. And you may not necessarily want that, so just make sure you keep the slices to minimal so that you can get a hint of the flavor from the citrus. My goal for you is to be optimally healthy, and to make sure that you reach that goal, drink at least 64 ounces of water every day. Follow my tips and you'll be well hydrated. Beleza? Então é mais fácil me entender porque eu sou brasileiro. Então, por eu ser brasileiro, eu nunca vou ter a pronúncia igual de um nativo. Então, acaba sendo mais fácil, é natural que seja mais fácil entender um brasileiro falando inglês do que um americano falando inglês. Ok? Inclusive, aqui era uma leitura, eu só li o que está aqui. E eu não estava conversando com você, por exemplo. Eu estava lendo aqui e é isso. Mas o que é que significa esse texto? Aí que entra um pouco da parte da tradução. Porque a tradução vai te ajudar a você transferir o que é possível para entender inglês mais rapidamente, tá bom? A gente não precisa se crucificar ao ponto de, no início, só ouvir inglês e tentar entender com a mímica. Muita gente não, mas algumas pessoas falam que
quando você vai diretamente para o inglês, você cria conexões mais fortes no seu cérebro, mas não necessariamente isso é verdade. Porque se você for para aquela aula totalmente em inglês, já achando que você não vai aprender inglês, o que vai acontecer? Aquela teia que chama, ela não vai ser forte. Aí o que vai acontecer? Você foi para aquela aula totalmente em inglês só para não entender e só para ficar mais frustrado ainda de não ter entendido. E muita gente sabe do que eu tô falando. De ir para uma aula totalmente em inglês e não entender e se achar um lixo, se achar um merda, desculpa o palavreado. Mas é verdade. Então, essa questão de tradução por 2, 3 meses no máximo é importante, tá bom? Se você seguir, claro, o método passo a passo, tudo certinho, é muito importante para em 2, 3 meses você eliminar a tradução, porque não precisa mais você traduzir o que era possível traduzir. Depois não dá mais. Depois que você começa a estudar coisas mais específicas, tem que ser diretamente em inglês, mas você já sabe um pouco de inglês para não precisar mais da tradução, tá bom? E o que significa isso daqui? Significa o seguinte: por que beber água é tão importante? Então agora você vai conhecer o meu português, se eu sou bom de leitura com português. 55 a 65% dos nossos corpos são feitos de água. Cada órgão no nosso corpo precisa de água, até nossa pele. E também, a água nos ajuda a metabolizar gordura. Então, é recomendado que consumamos aproximadamente 64 onças, você vai saber o que é onças durante a aula, da boa e velha água pura todo dia. A água ajuda a levar nutrientes e oxigênio para cada célula. Ela ajuda a controlar a temperatura do corpo e também ajuda na absorção de nutrientes e ajuda a livrar o corpo de certas toxinas. Nossos corpos são essas máquinas fascinantes as quais tendem a perceber quando estamos ficando desidratados. Se ficarmos bem hidratados com água em abundância, nós podemos prevenir desidratação em geral. Conseguimos ajudar a prevenir constipação. Outra razão para evitar a desidratação é porque seus rins começam a funcionar mal e isso transfere o trabalho para o fígado, o que por sua vez diminui/retarda o metabolismo dos lipídios. Com a desidratação, você também pode ter câimbras nos pés e nas pernas. Se você escolher saborizar sua água com algum tipo de citros, como limões, limas e laranjas, tudo bem. Apenas lembre-se de que os citros podem ativar seus sucos gástricos e você pode não necessariamente querer isso. Então, se certifique de manter essas fatias ao mínimo para obter o fino do sabor do cítrico. Minha meta para você é ter uma saúde ideal e para garantir que você alcance essa meta, beba pelo menos 64 onças de água todos os dias. Siga minhas dicas e você estará bem hidratado. Ok? Tem aqui o seguinte, o texto e a tradução, se você quiser ouvir parte por parte desse texto, para quando você for ficar ouvindo e estudando esse texto, comparando com o português, o que dá para comparar, tá bom? Só que é o seguinte, só o texto com áudio e ficar ouvindo exaustivamente, não adianta. Não adianta. Se adiantasse, estava todo mundo fluente, porque há muito tempo no Brasil as pessoas ouvem texto com áudio. Então, inglês, português. Aqui também tem uma forma muito simples de você comparar o inglês com o português lado a lado, tá bom? Mas o que importa mesmo é a aula que vai começar. A aula não começou não, tá? A aula vai começar agora. É a aula de gramática na prática. O que é gramática na prática? É onde eu vou trazer esse texto para você, você vai entender ele em inglês. E depois daí você vai começar a ouvir esse texto e ler esse texto de maneira mais automática. Você vai saber o que tem em cada parte, você vai entender de fato. Se você quiser assistir essa aula em algum pedaço dela depois, sem problema, melhor ainda. E para que é isso? Para você realmente começar o estudo de texto com áudio, ou seja, você pegar esse textinho aqui e você ouvir o áudio para assimilar melhor, já entendendo. Não adianta você pegar cru, do zero, né? É por isso que existem cursos de inglês na internet. E por que eu estou fazendo isso de graça aqui? Porque eu já tenho o meu curso de inglês e meu curso de inglês não é com esse material. É um material feito especificamente para o aluno avançado, básico até o avançado, tá bom? Então é um material que foi pensado em o que o aluno do básico precisa. Então os textos são relacionados a isso. Então à medida que vai avançando na pirâmide de Maslow, vai avançando gradualmente também.
Mas só com isso daqui já é muito legal. Só com isso daqui você é melhor do que só texto com áudio. Só isso daqui. Ou seja, uma aula de verdade que você vai aprender, tá bom? Então vamos começar de fato a aula agora que vai começar a brincadeira. Mas antes disso, vamos ouvir mais uma vez o áudio acompanhando aqui. 55 to 75% of our bodies are made up of water. Every single organ in our body requires water, even our skin. And also, water helps us to metabolize fat. So it is recommended that we consume approximately 64 ounces of good old plain water every single day. Water helps to carry nutrients and oxygen to every cell. It helps to control the body's temperature. And also it aids in the absorption of nutrients and helps rid the body of certain toxins. Our bodies are these fascinating machines which tend to perceive when we are becoming dehydrated. If we stay well hydrated with plenty of water, we can prevent dehydration in general. We can help prevent constipation. Another reason to avoid dehydration is because your kidneys start to malfunction, and that shifts the work to the liver, which in turn slows the metabolism of fat. With dehydration, you can also get feet and leg cramps. If you choose to flavor your water with some sort of citrus, such as lemons, limes, or oranges, that's fine. Just keep in mind that the citrus can activate your digestive juices, and you may not necessarily want that. So just make sure you keep these slices to a minimum, just so that you can get the hint of the flavor from the citrus. My goal for you is to be optimally healthy, and to make sure that you reach that goal, drink at least 64 ounces of water every day, follow my tips, and you'll be well hydrated. Ok, então ouvimos mais uma vez, e agora sim, vamos iniciar a gramática na prática. Então o que é a gramática na prática? A gramática na prática é uma forma que eu vi que os alunos conseguem entender melhor um texto com áudio, sem precisar estudar gramática, mas estudando gramática na prática. Vamos começar a fazer isso? Aí você vai entendendo ao longo do caminho. Vamos lá. Olha só. Primeira frase é o seguinte. Vamos até ouvir essa frase junto? Vamos lá. 55 to 75% of our bodies are made up of water. Every single... Beleza. Então, ó. 55 to 75% of our bodies are made up of water. Então, vamos lá. O que é a gramática na prática? A gente vai estudar pelo que se chama léxico. Tá bom? Léxico. O que é o léxico? É você estudar... Vou falar de maneira simples. É você estudar partes que fazem sentido. É você estudar palavras juntas que são alguma coisa diferente de as palavras separadas. É você estudar de maneira contextualizada. É você não pegar pedacinho por pedacinho, mas você pegar chunks. Chunks. Inclusive, essa metodologia de chunks, tem uma escola presencial que faz isso. Eu vou até falar o nome dessa escola. É a escola Influx. Eles têm uma parte da metodologia que se estuda pelo léxico, pelos chunks também. E é um curso até mais rápido. A pessoa estuda 2 anos e meio lá. Rápido entre aspas, né? 2 anos e meio. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Meio a meio, né? E é mais rápido que 5 anos, pelo menos. 2 anos e meio é mais rápido que 5 anos. E chunks são pedaços que fazem sentido. Ou seja, você vai vendo um pedaço daquela frase, outro pedaço. Você não estuda palavra por palavra. Porque dependendo da frase, palavra por palavra, muda completamente o sentido. Então é importante estudar chunk. Como é que se escreve chunk? É assim, ó. Chunk. São chunks, são pedaços, são correntes, digamos assim. São as correntes do aprendizado. Tá bom? Então, poderia ter explicado aqui gramaticalmente o que é o léxico, mas não, é simples. Pedaço que faz sentido, aí vai juntando pedaço por pedaço. Aí você tem um acervo de pedaços e não palavras. É como se fosse o seguinte também. Você tem... Não tem uma música, a música inteira? Já pensou você estudar por nota? Ah, vou estudar as notas musicais, as 7 notas musicais e as variações. Aí você estuda as notas. Aí beleza. Aí você vai cantar uma música, não é só a nota, é uma nota falada, cantada, digamos assim, com uma palavra junto. Water. É diferente de
Aí isso é só uma nota. Você vai falar water. É diferente, entendeu? Agora quando você faz uma frase numa música, I'm made up of water, I'm made up of water. Então é um negócio que faz sentido. É um negócio bonito. Ficou até bonitinho esse I'm made up of water. É um negócio que faz sentido na música. Então, você não ouve música nota por nota. Você ouve música por frases que fazem sentido. Em inglês é assim também. Você ouve inglês com frases que fazem sentido. Quando você está escutando, eu posso falar que eu sou fluente. Então, quando eu estou escutando, e assim com todo mundo que é fluente, você não escuta palavra por palavra no inglês. Você escuta o pedaço que faz sentido, o outro pedaço que faz sentido, e você entende. Então, se é assim para entender, por que não estudar assim também desde o início para ser mais rápido a aprender inglês? Não tem problema, né? Aprender mais rápido. Então, vamos lá. 55 to 75%. Só essa parte aqui é o seguinte. Isso daqui é 55, 75%. Okay? So, 50. What is 50? This is 50. 55. This is 55. Okay? And this is 70. 70. Or 70. So, 75. Okay? Percent. So, 55 to 75%. Ok? É isso. Tá bom? O que é isso em português? 55 a 75%. Of our bodies. O que é isso? My body. Ok? My body. But you and me, our bodies, okay? Your body and my body, our bodies. Então, nossos corpos. Então, 55 a 75% de nossos corpos, então esse of vai ser o de aqui, de, of our bodies. 55 a 75% de nossos corpos are made up of water, ok? Are made up of water. E o negócio é o seguinte... Aí que começa a gramática na prática. Não é simplesmente você pegar, ouvir ao mesmo tempo que você vai entender, não é assim. Por isso que tem a aula de gramática na prática. Eu vou te explicar agora uma coisa importante. Existe made of. O que é made of? You can use it when you want to talk about basic material or quality of something. Quando você quer falar de um material básico ou a qualidade de alguma coisa. Por exemplo, tá vendo isso aqui? Isso daqui se chama keyboard. Keyboard. This keyboard is made of plastic. Okay? Made of plastic. É feito de plástico esse teclado. This keyboard is made of plastic. Só que aqui a gente viu made up. Tá bom? Made up of water. Tem o up no meio disso. O que é isso? Made up of. It is used to mean consist of. Composed of. É a mesma coisa, só que quando você quer dizer que isso é composto de, consiste em, tá bom? É feito, mas é diferente, consiste de alguma coisa, é composto de alguma coisa. Então, 55 to 75% of our bodies are made up of water. São compostos de água. O nosso corpo é composto de 55 a 75% de água. Então é isso que significa essa frase, tá bom? Então esse made up of water, por quê made up of water? Porque é composto de, tá bom? Consiste em 55%. Não é feito de água nosso corpo, não. Não é feito. Mas é composto de. Viu a diferença? Faz sentido essa diferença? Então é isso. 55 to 75% of our bodies are made up of water. É isso que significa essa primeira frase, tá bom? Da próxima vez que você for ouvir o texto, vai fazer mais sentido para você. Quando você for ler o texto ouvindo ao mesmo tempo, depois dessa aula, durante dias provavelmente, você vai entender melhor. Porque eu tô realmente criando uma teia aqui, só que essa teia tá tão forte que eu tô trazendo do que você já sabia do português pro inglês. Tá bom? Então vamos lá. Gramática na prática. Frase 1, ok. Frase 1, check.
Agora vamos para a segunda, que é o seguinte, ó. Every single organ in our body requires water, even our skin, ok? Every single organ in our body requires water, even our skin. Que é isso? É o seguinte, every single organ in our body. Então, ó, pode ver que tem algumas coisas em negrito e outras não. Porque se a gente já falou alguma vez no texto, a gente não vai tratar aquilo como uma coisa nova mais, tá bom? Claro que na aula de sexta-feira aqui, eu vou tratar sempre como uma coisa nova. Porque tem sempre gente nova chegando, então essa aula ela é feita para quem é básico e quem é intermediário avançado consegue aprender coisa nova. E se não aprender coisa nova, vai aprender assunto novo, porque é temático, tá bom? Vai pelo menos cuidar melhor do corpo. Então o objetivo não é só o inglês, tá bom? É o aprender em inglês alguma coisa importante para nossa vida de ser humano, de adulto. Então, our body, nosso corpo, não está se repetindo. A diferença é que body significa corpo, né? Aí o que acontece? Quando a gente for falar corpus, não é só colocar o S depois. A gente vai tirar isso daqui e botar I-E-S. Caio, qual que é a regra disso? Não importa. Importa que você está sabendo que body é corpo e bodies são corpos. Ah, mas eu quero saber a regra. Porque quando eu souber a regra, eu vou saber aplicar a regra em qualquer palavra. Não é bem assim. Quando você souber a regra, quando você estiver escrevendo alguma coisa, você vai pensar na regra. Você não vai pensar na palavra. E pensando na regra, você vai demorar. E você demorando, vai se enrolar. Porque o mundo é assim, ó. Você precisa fazer as coisas assim. Tá bom? Então, por conta disso, é importante você saber que body é corpo e bodies são corpos, com esse IES aqui. Tá bom? Não é importante a regra, é importante você saber e colocando no seu acervo. Coloca no seu acervo. No seu acervo. E seu acervo vai ficar gigante. E você não vai precisar pensar na regra. Quando você aprender a regra, já vai ser intuitivo. Tá bom? E eu não vou te ensinar a regra. Se você quiser procurar a regra, pelo menos nessa aula aqui, não te ensina a regra. Quiser procurar, porque não é importante a regra aqui para essa aula. Mas se você quiser procurar depois na internet, tem muita coisa na internet falando sobre regra. Muita mesmo, muitos sites falando de regra. Sites brasileiros, sites internacionais. Mas é importante que você viu aqui contextualizado em uma frase. Nossos corpos, our bodies. Agora aqui é nosso corpo, our body. Our body, tá bom? Every single organ in our body requires water, even our skin. O que é isso? Every single organ in our body. Então, cada órgão no nosso corpo. Mas esse single não é solteiro? E esse single não é único? O que acontece é o seguinte. Tá aqui embaixo. Ó. Every single. Quando é que a gente vai utilizar esse every single? Every single means everyone or everything without exception. Sem exceção. Without exception. Every single. Então, toda vez que a gente falar esse every single, é o seguinte. Significa que todo mundo ou tudo sem exceção. Ou seja, cada órgão no nosso corpo sem exceção. Every single organ in our body. Ou seja, cada órgão único no nosso corpo. Não faz sentido isso em português, né? Mas é cada órgão sem exceção no nosso corpo. Every single organ. Então toda vez que tiver every single alguma coisa é que aquilo, tudo sem exceção. Tá bom? Every single day. Todo dia sem exceção. Não é que é cada único dia, não. É todo dia sem exceção. Every single day. Tá bom? Se a gente tivesse só com a tradução, talvez a gente traduziria para cada dia único, cada dia, todo santo dia, talvez. Mas o que significa isso? Na essência, everyone or everything without exception. Every single. É tudo ou todos, sem exceção. Tá
tá bom? A gente estuda aqui o fundamento também. A gente estuda aqui o princípio. A gente não vê só a tradução. Porque só com a tradução é muito fácil. É só jogar no Google qualquer texto e pronto, você já tem a tradução, né? Por isso que aqui é uma aula pra você. Então vamos lá. Every single organ in our body. Cada órgão no nosso corpo, sem exceção, tá bom? Requires water. Even our skin requires, precisa, exige, tá bom? Esse require é de exigir, é de precisar. Então, a tradução tá como precisa de no texto, mas esse precisa de exigir. Ou seja, cada órgão no nosso corpo, every single organ in our body requires, exige, precisa de water. Even our skin, até our skin, até nossa pele. Então, pele, skin. Ok? Skin. Mulheres que já ouviram falar do skincare, é o cuidado com a pele, skin, tá bom? Skin. Então, beleza. Requires water, even our skin. Então, a frase inteira. Every single organ in our body requires water, even our skin. Então, até nossa pele precisa de água. Cada órgão no nosso corpo, sem exceção, ok? Agora a gente pode partir para a próxima frase. E vamos escutar a PhD. In our body requires water, even our skin. Ok. And also, water helps us to metabolize fat. Ok. And also, water helps us to metabolize fat. Ok? And also, water helps us to metabolize fat. And also significa and, also e também. Ok? And also, e também. E também. E também. Water helps us. Water helps us. Water, a gente já conhece, a gente já falou aqui nesse texto. Water. Help. I need somebody help. Not just anybody help. Cantei errado? Cantei errado. Mas o que importa é o help, tá bom? Da música dos Beatles lá. Help. Help. Help significa ajuda. Ajuda. Mas também é o verbo ajudar. Help. Tá bom? Ajudar alguém. Help someone. E é o seguinte, a água ajuda a gente. A água ajuda a gente. Water helps us. Então a água ajuda a gente. A água nos ajuda, ok? Então esse us aqui vai ser a gente, tá bom? Por que é a gente? Se a gente, eu aprendi que era we, é porque é o seguinte... Existem as pessoas do inglês mais importantes e existem as outras pessoas, não falando que não são importantes, mas são também, mas é diferente o tratamento das duas, porque é o seguinte, quando eu estou fazendo alguma coisa, quando a pessoa está fazendo alguma coisa, é daquele jeito que a gente aprendeu lá, que muita gente chama de verb to be, que é o I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Beleza? Aí é o seguinte. Essas pessoas têm que estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, a água é it. Tá bom? A água está fazendo alguma coisa aí, né? Só que é o seguinte. Quando as coisas são feitas para outras pessoas, isso daqui muda. Tá bom? Quando as coisas são feitas para outras pessoas, isso aqui muda. Como assim? Se eu quiser falar que você ajuda, you help, você pode ajudar alguém, né? Mas você não ajuda eu. Você me ajuda, você ajuda a mim. Então isso daqui vira me, onde era I. Tá bom? Esse he, por exemplo, ele vira him. Não precisa decorar aqui. Eu só estou explicando para poder contextualizar o us, tá bom? O she vira her. Por exemplo, I help her. Eu ajudo ela. Eu a ajudo. Esse it continua da mesma forma. O we, ele vira us. O you continua a mesma coisa. E o they vira them. Tá bom? É por causa disso. É por causa disso. Porque aquele jeito lá do verb to be que a gente aprendeu na escola, I, you, he, she, we, you, they, tá fazendo alguma coisa.
Quando essas pessoas fazem coisas para outras pessoas, muda o nome. Muda para esses nomes aqui, tá bom? Como, por exemplo, us. Então, ó, a água tá fazendo alguma coisa. Ela tá fazendo o quê? Ela tá ajudando. A água ajuda. Ela ajuda quem? Nós. A água ajuda nós? Até em português é estranho, né? Mas quando as coisas são feitas para outras pessoas, muda para us. Então, esse us, por que é us? Porque antigamente era we, tá bom? Era nós, que mudou para us. Porque tá sendo feito para essa pessoa. Essa pessoa não tá fazendo nada. Aqui, ó. A água nos ajuda. O que a gente tá fazendo? Nada. Quem tá fazendo é a água. A água tá ajudando a gente. Water helps us. Outra coisa que tem aqui nessa frase é o seguinte. Esse S aqui, né? Peraí, mas ajudar não é help? Por que é helps aí? Porque é o seguinte. Existe uma coisa no inglês que eu vou até desenhar. Vou desenhar bonitamente aqui. Que a gente chama de... que o pessoal chama de primeira pessoa. Primeira pessoa é você, tá? Você mesmo. E quem é você? Você sempre é eu. Eu. Então, eu sou a primeira pessoa. Eu aqui, tá bom? Eu. I. Eu me chamo primeira pessoa. Ou seja, a minha visão, eu estou fazendo tudo, eu estou vendo em primeira pessoa aqui. Aí o que acontece? Quando você está conversando com alguém, em uma conversa, essa pessoa vai ser a segunda pessoa. You, você. Então, eu conversando com você, eu sou a primeira pessoa e você é a segunda pessoa da conversa, tá bom? Aí o que acontece? Numa conversa, a gente pode falar também de um terceiro. A gente pode estar falando de um homem, de uma mulher, ou tanto faz o gênero, não tem problema. A gente está falando de alguém mais, que não sou eu, nem é você. É outra pessoa, é a terceira pessoa da conversa, tá bom? Ou seja, pode ser ele ou pode ser ela, tá bom? É isso que acontece. Então, ó, he e she. A gente pode estar falando também de um cachorrinho, de um gato. A gente pode estar falando da igreja ou do shopping. A gente pode estar falando de alguma coisa. Então essas coisas, essas pessoas que não sou eu e você, a gente chama de terceira pessoa. É a terceira pessoa da conversa. Não sou eu, não é você. Então é he, she e it. É por isso. Tá bom? É por isso. Aí o que acontece? Quando a gente tem essa terceira pessoa, a gente está falando dessa pessoa, a gente coloca um Szinho. Tá bom? No verbo. É isso que acontece. Então, ó, I help, eu ajudo. Você ajuda, você é a segunda pessoa. You help. Agora é outra pessoa. He helps. She helps. A água ajuda. Water helps. Porque a água é uma outra coisa. A água não sou eu, a água não é você. Tá bom? Então é isso que acontece aqui. Water helps us. A água nos ajuda, a água ajuda a gente. Tá bom? A água ajuda a gente, a água nos ajuda. Ajuda o quê? A metabolizar gordura. To metabolize fat. Então, fat significa gordura. Fat. Ou também significa gordo, a palavra gordo. Fat. He is fat, ele é gordo. Fat também é gordura, só a palavra fat. Ok? Fat. E é isso essa frase, ó. And also, water helps us to metabolize fat. O que acontece também nessa frase aqui? Also significa também. Só que você pode ter aprendido que também é to, né? É verdade. O também pode ser also. E também pode ser to. E também pode ser as well. Mas eu não vou falar sobre as well aqui hoje. Also. Esse não é o tipo de aula que eu explico um todo. Você já percebeu, né? Não é o tipo de aula que eu explico o tópico. Não. Eu explico a frase. Porque é importante para você a frase. Quanto mais frases você estudar, mais frases você aprender, mais você vai saber de inglês e menos você vai precisar estudar o tópico. O que acontece? Se você for estudar o tópico, você vai procurar na internet preposições. Aí você vai assistir um vídeo sobre preposições. O que vai acontecer? Você vai querer decorar todas as regras e você não vai decorar. E na hora de falar alguma coisa, de escrever alguma coisa, de entender alguma coisa, você não vai entender. Aí não adianta. Por isso que eu tô gravando uma aula de mais de 1 hora na semana.
Ou seja, mais de 1 hora para você estudar pedaços que fazem sentido, frases, coisas que você só conseguiria fazer se você entrasse em um curso de inglês. Aí você está conseguindo fazer isso aqui. Aqui, gratuitamente você está fazendo isso. Então, ó, é isso. And also, water helps us to metabolize fat. E também a água nos ajuda a metabolizar gordura. Então, é exatamente isso, essa frase. To metabolize fat. And also. Só que voltando aqui pro also e o to. Essa mesma frase eu poderia utilizar o to, só que o que difere? O also eu vou utilizar lá no início e o to vai ser lá no final. Ou seja, eu falo I also. Desse jeito. Eu posso falar also I? Não. I also, tá bom? I also, blá 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 blá. I also, blá 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 blá. No caso aqui é and also. E também. Beleza. And also, water helps us to metabolize fat. Eu poderia falar com to. And water helps us to metabolize fat too. Também. Então esse também é lá no final. Tá bom? Também é lá no final. Então agora a gente pode ir para a quarta frase. Mas Caio, você passa muito tempo em uma frase. Porque isso é gramática na prática. Eu estou te fazendo entender essa frase. Para quando você for ler um texto, você entender de verdade. Eu não quero te enganar aqui. Eu não quero dar uma dica rápida para você e você achar que você aprendeu alguma coisa. Não, eu quero que você internalize. E às vezes eu falo alguma coisa de propósito 2, 3, 4 vezes numa única frase para você realmente aprender. Então, eu não sou aqui um youtuber para você. Eu não sou aqui um instagrammer para você. Aqui eu sou o teu professor. E eu não tenho a preocupação de fazer você assistir um vídeo meu e dar um like. Não, a minha preocupação é fazer você aprender. Tá bom? Então, se eu precisar falar 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa no mesmo vídeo para você entender, para você depois estudar, ouvir e ler o texto tranquilamente, ótimo. Tá bom? Porque eu me preocupo contigo, eu não me preocupo com o teu like. Mas se você quiser dar um like aqui, eu vou entender que você gostou. Então vamos lá. Próxima frase é So, vamos ouvir a PhD. So it is recommended that we consume approximately 64 ounces of good old plain water every single day. Beleza. Viu que water está se repetindo e every single está se repetindo? De novo. É isso. Então, é isso que significa estudar um texto, um monólogo temático. Então, já que é um tema, é um raciocínio, é uma linha lógica de raciocínio, onde os assuntos vão se repetindo de vez em quando, uma palavra ou outra, num único texto. Por quê? Porque segue um raciocínio, segue um tema. E esse tema é importante para a nossa vida. Então, vamos lá. So, it is recommended that we consume approximately 64 ounces of good old plain water every single day. Então vamos começar aqui do final. Every single day. Every single day. Lembra do every single? Ou seja, sem exceção. Todo dia, sem exceção. Cada dia, sem exceção. Em português seria legal um todo santo dia. Single significa santo? Não. Mas em português a equivalência seria every single day. Todo dia, sem exceção. Todo santo dia. Ok? Ou simplesmente todo dia. Mas não é com a mesma ênfase. O every day. Every day é todo dia. Mas every single day é todo dia sem exceção. Without exception. Todo santo dia. Tá bom? Vamos lá. So, it is recommended that we consume. Então. So significa então. So. Então. So. It is. It is recommended, é recomendado que that we consume, que a gente consuma, que consumamos. Essa é a forma correta de conjugar aí o português. Mas que a gente consuma. É recomendado que a gente consuma, que nós consumamos. No português não precisa nem falar o nós, né? Ficar oculto. É recomendado que consumamos, é recomendado que nós consumamos, que a gente consuma. Approximately 64, aproximadamente essa palavra aí, approximately 64, again, 60, oh my god, 60, so this is 64, okay?
approximately 64, about 64. So it is recommended that we consume approximately 64 ounces of good old plain water. Aqui, esquece a tradução para essa parte, tá bom? Por quê? Ounça significa onça. Você vai beber 54 onças de água. A gente aqui no Brasil, a gente nem aprende o que é uma onça. Onça é uma unidade de medida. Então, ó, ounce to liter, tá bom? Vamos fazer uma modificação de uma onça para litro. É uma onça líquida americana. É isso que é uma onça. Se diz ounce. E quanto que é isso? 0,02 litros. Ou então ml. Ó, 29,57 ml. Mililitros. Então, nos Estados Unidos, a gente está estudando inglês, né? Tem algumas medidas diferentes. Por exemplo, quilograma. Não vai se ter normalmente no restaurante. O restaurante vai medir o quilo da comida, mas vai medir os pounds. Geralmente é diferente. Então, não vai se ter, por exemplo, quilômetro por hora, mas vai ter milha por hora. Então, vai ser diferente. Aí você vai estudar o tópico. Você vai lá no medidas americanas. Você vai estudar lá no Google. Vai pesquisar no Google. Medidas americanas. Aí entra no site. Você vê todas as medidas. Você vai conseguir decorar tudo sem contextualizar? Não dá. Então aqui nesse texto é só ounce que a gente está trazendo. Porque você vai lembrar que ounce é uma medida de água, por exemplo. Uma onça, ou seja, 1 ounce é igual 29 milliliters, 29 mililitros, 29 ml. 64 onças é exatamente, vou até fazer o cálculo aqui na calculadora. 64 onças é exatamente 29 vezes 29,5735. 1892 mililitros. Tá bom? 1892, exatamente. Aqui eu arredondei, não poderia arredondar. Quem é engenheiro aí não briga comigo. Não arredondei. Mas é aproximadamente 1,9 litros. Quase 1,9 litros. 64 onças. É natural se falar 64 onças. Aqui no Brasil não. Talvez você nem sabia o que era uma onça. Mas é isso. É 1856. 1856. 1856 milliliters, tá bom? ml. É quase 2 litros de água. Então, o que ela diz aqui? Para você beber aproximadamente 64 onças of good old plain water. Então, isso daqui é uma expressão mesmo. Good old plain water. Good old plain water. É a boa e velha água pura, tá bom? Good old plain water. Good old plain water. Good old plain water. Uma coisa única. A gente não precisa se preocupar em cada palavra aqui nessa frase não, tá bom? Então, good old plain water é a boa e velha água pura. Se for pensar em tradução, seria good é boa, velha é old, plain é pura, water é água. Só que não tá nessa mesma ordem, tá bom? Então, é uma coisa natural de se falar. Good, o bom e velho alguma coisa. A gente não fala assim? Bom e velho tal coisa. Então, a boa e velha água pura. Good old plain water, tá bom? Então, 64 onças, quase 2 litros, da boa e velha água pura. Every single day a gente já viu. Então, é isso que diz essa frase. So, it is recommended that we, you and me, we consume approximately 64 ounces of good old plain water every single day. Every day, without exception. Every single day. Ok? This is it. Agora a gente vai para a próxima frase. A próxima frase é o seguinte. Water helps to carry nutrients and oxygen to every cell. Viu que tem menos palavras novas aqui? Porque quando a gente vai estudando, as palavras vão se repetindo. Vai chegar um momento que, provavelmente até nesse texto aqui, você já conhece muitas palavras. Mas eu estou tratando como se você não conhecesse, tá bom? Se coloca na posição de aprendiz. Quem se coloca na posição de aprendiz aprende muito mais. Mesmo que você pense que, mas isso é muito fácil para mim.
Isso é uma coisa muito básica para mim, você que é intermediário, você que é avançado talvez. Ah, isso é muito fácil. Você tá falando uma coisa que eu já sei. Tudo bem. Você pode simplesmente fechar a aula e você pode ir pro Netflix e estudar inglês direto. Com legenda em inglês ou sem legenda. Você pode ficar escutando lá. Então, se você está participando da aula, é importante que você realmente participe. É importante que você se coloque na posição de aprendiz para aprender assuntos novos. Você não está aprendendo só inglês, você está aprendendo um conteúdo rico. Um conteúdo sobre água aqui, que talvez tem coisas que você não saiba ainda. Ao longo da aula você vai aprender ainda. Eu estava falando com o intermediário avançado aqui que está achando muito fácil. E você que é básico, talvez de vez em quando tenha alguma coisa que pode ser difícil. Mas não se preocupa, você vai aprender aquela parte e você vai aprendendo partes e mais partes e mais partes e mais partes e assiste aulas semanais e você vai aprendendo mais. Se você quiser um apoio maior, tem o curso CCI, claro. Mas vamos continuar. Water helps to carry nutrients and oxygen to every cell. Water helps. A gente já viu. Inclusive isso, exatamente isso. Water helps. Tá aqui, ó. Water helps. De novo. Então a água ajuda com o quê? Vamos lá ver com o que a água ajuda. Water helps to carry nutrients and oxygen. Oxygen é igualzinho em português, né? Oxygen. Oxigênio. Igualzinho. And significa e. A gente já sabe. To carry é levar. Carregar. Então a água ajuda a carregar, ou seja, levar, carregar, levando nutrientes. Nutrients and oxygen. Então a água ajuda a levar, carregando, nutrientes e oxigênio. Tá bom? É isso. Water helps to carry nutrients and oxygen to every cell, para cada célula. Aqui não tá every single cell, porque não é toda hora que a gente vai falar sem exceção, toda santa célula. Nem existe toda santa célula, né? Mas to every cell, para cada célula. Se eu quisesse enfatizar que são todas mesmo, sem exceção, to every single cell. Poderia, tá bom? Se eu quisesse enfatizar. Mas aqui ela não queria enfatizar, tá bom? To every cell, apenas. Então a água ajuda a levar nutrientes e oxigênio para cada célula. Agora, water helps to carry nutrients and oxygen to every cell. Vamos para a próxima frase, ok? Essa próxima frase já é um pouquinho maior, né? Então o que significa ela aqui? Vamos ouvir. Water helps to carry nutrients and oxygen to every cell. Okay. It helps to control the body's temperature. And also it aids in the absorption of nutrients and helps rid the body of certain toxins. Beleza. O que é isso? It helps to control the body temperature and also aids in absorption. Vamos ouvir de novo essa palavra. Ó. Certain toxins. The absorption of it aids in the absorption of of nutrients and helps rid the body of certain toxins. Então, eu já falei ainda agora, mas aqui no texto a gente está vendo pela primeira vez o it. Ou seja, esse it não é um ser humano. Esse it pode ser alguma coisa, algum objeto. Pode ser um bebê recém-nascido que a gente não sabe o sexo só de olhar. A gente pode chamar um bebê de it quando ele está recém-nascido. Animais, ok? Então, it. O que é esse it? A gente tá falando da água ainda, tá bom? Então a água, pra não repetir toda hora, a água não sei o que, a água não sei o que, vamos chamar de ela. Em português seria o ela, tá? Só que em inglês não é ela, é it. Porque não tem gênero, a água não tem gênero em inglês. A água é água. Não é a água ou água, não tem isso. É por isso que americano, quando vai aprender português, ele confunde muito. Por exemplo, ele fala a cinema. Eu quero ir para a cinema, porque termina com A, então seria a cinema, mas é o cinema. É por isso que o americano vai confundindo aqui. Eu queria pegar livro. Por que a livro? Ou parede? Por que fala o parede, não a parede? Ele vai se confundindo porque em inglês não tem isso, realmente não tem. Não tem. E isso facilita a nossa vida. Só que para facilitar a nossa vida, a gente ganha esse it para substituir ele e ela, tá bom? E aqui a gente está falando da água. A água ajuda. It helps. A água ajuda. It helps. Ajuda o quê?
helps to control the body's temperature. It helps to control the body's temperature. O que tem de novidade aqui? Parem na novidade. Parem na novidade. Mas vamos lá aqui, ó. It helps to control. O que é control? This is a remote control, ok? I control the air conditioning system with this remote control. So, it is a verb, to control. I control my computer here. I control I control this PDF here. Sei lá. Só para exemplificar isso. I control this pen with my hand. Okay? I can write. I can erase. I control. Eu controlo. Então, it helps to control. Ela ajuda a controlar. Quem ajuda a controlar? A água. Ela ajuda a controlar o quê? The body's temperature. Temperature, parecido com o português, temperatura. Só que o que tem de novidade aqui? É o seguinte. Assunto que você estudaria só no terceiro ano de aula de escolas tradicionais. Talvez no segundo ano de aula, em algumas. Body é corpo, tá? É corpo. E temperature é temperatura. Só que eu quero falar o seguinte, a temperatura do corpo. Do corpo é isso daqui. É isso. Se eu coloco esse negocinho aqui, ó, apóstrofe S, significa que a próxima coisa é dele. Por exemplo, meu nome é Caio. Caio's pen. A caneta do Caio, tá bom? Então a próxima coisinha aqui é desse daqui. Então, body's temperature significa a temperatura do corpo, tá bom? Então a água, it helps to control the body's temperature. Ela ajuda a controlar a temperatura do corpo. Que mais? And also, já sabemos, and also, e também, aids in absorption of nutrients. Ajuda na absorção de nutrientes. Mas aid não é help, ajudar? Vou até entrar no Google Tradutor aqui, olha só, vamos lá. AIDS. Aí vai ser AIDS, né? Aids in. Ajuda em. Caramba, mas a tradução tá ajuda em, mas e agora? E agora? Verb aid. Verb aid. Meaning. Vamos ver diretamente em inglês. Aid means help or assistance. Significa ajuda ou assistência. Ok? Ajuda significa ajudar ou assistir. É isso. Even though the word aid and aid have similar meanings, are written similarly and are pronounced the same, they cannot be used interchangeably. É isso. É isso. Procurei aqui no site que está em inglês, diretamente em inglês. É um site de uma ferramenta que ajuda você a escrever melhor. E o que diz aqui? Qual que é a diferença desses dois? Que como um verbo é ajudar, é assistir. Tá aqui, ó. É sinônimo de ajudar, de assistir. É isso. É isso. É simplesmente isso. Então, ó, para você entender essa frase, já que aid significa ajudar, assistir, a gente tá falando da água aqui, tá? A água ajuda. Só que lembra que a água não sou eu, não é você, é uma terceira coisa. Então a água ajuda, aids, tá? Aids, it aids. Só que não tem o aid aqui porque já tá lá no início da frase. It helps to control the body's temperature and also aids in absorption. Ajuda na absorção de nutrientes. Of nutrients. A gente já tinha visto nutrientes ainda agora. Of nutrients. Que mais? And helps rid the body of certain toxins. E ajuda a livrar o corpo. Livrar, rid, esse verbo aí, rid. Rid é livrar. Então, e ajuda, rid the body, and helps. Ó, uma coisa interessante aqui. Olha só isso.
helps rid. Ajuda a livrar. Percebeu que aqui tem Szinho e aqui não tem? É porque não precisa duas vezes. Só precisa no primeiro. Tá bom? É por causa disso. And helps rid the body of certain toxins. E ajuda a livrar o corpo de certas toxinas. E ajuda a livrar o corpo de certas toxinas. É isso que significa essa parte da frase. Completamente. It helps to control the body's temperature, está quente, está frio, and help aids in the absorption of nutrients and helps rid the body of certain toxins. Ajuda a controlar a temperatura do corpo e também ajuda na absorção de nutrientes e ajuda a livrar o corpo de certas toxinas. Ok? Então, ó, faltam poucas aqui, vamos lá. Our bodies are these fascinating machines which tend to perceive when we are becoming dehydrated. O que é isso? Os nossos corpos são... Não tem novidade aqui, ó. Our bodies are significa são, tá bom? Our bodies are. Our bodies are. Os nossos corpos seriam eles. They are. O verbo to be é negócio basicão, né? A gente já aprendeu 30 vezes no ensino fundamental e médio. Então, our bodies are these fascinating machines. Nossos corpos são essas máquinas fascinantes. Aí o que acontece aqui? These, estas, these. Existe o this e existe o these. Quando eu quero falar, quando tá perto da gente, a gente usa esses dois. O this a gente usa com um só. This book. Agora, tem duas canetas agora aqui, ó. These pens, tá bom? Então, esse daqui é o these. Isso daqui é o this. Como se fosse isso, tá? This, these. Plural. These. Ok? These fascinating machines. Aí o que acontece? Em inglês, primeiro a gente fala como as coisas são. Depois a gente fala o que é. E a gente precisa prestar atenção no que o outro está falando para poder entender, né? Então, nossos corpos são essas máquinas fascinantes em português, mas em inglês seria fascinantes máquinas. Primeiro, como as coisas são. Por último, o que elas são. Tá vendo aquela branca parede? Você está vendo minha vermelha camisa? Primeiro a gente fala como é. Depois a gente fala o que é. Tá bom? É assim que funciona em inglês. Primeiro a gente diz como é e depois o que é. Se fosse pensar em gramática, não gosto de falar gramaticalmente, mas seria o adjetivo antes do substantivo. Eu não gosto de falar. Não gosto de falar porque não é legal. Não é importante para aprender. Então, primeiro é como é. Depois é o que é. Então, você está vendo alguma coisa e quer falar sobre aquilo, você tem que falar primeiro como é, depois o que é. Ah, eu estou pegando nessa marrom e branca persiana. Por último é o que é. Por último, tá bom? Agora aqui, totalmente novidade. Nossos corpos são essas máquinas fascinantes which tend to perceive, as quais tend to perceive, tendem a perceber. Tá bom? Tendem a perceber, as quais tendem a perceber when we are becoming dehydrated. Quando nós estamos becoming dehydrated. Becoming é se tornar, become. Become significa se tornar. Então, becoming seria se tornando, né? Se tornando. Só que aqui a tradução foi para ficando. Por que aqui, ó? Quando nós estamos ficando desidratados. Quando nós estamos nos tornando desidratados. Nós nos tornamos desidratados? Talvez não em português, mas em inglês sim. When we are becoming dehydrated. Quando estamos ficando desidratados. Nos tornando pessoas desidratadas. Faz sentido em inglês, tá bom? Então eu traduzi para ficando aqui, tá? Quando estamos ficando. Mas literalmente seria nos tornando. When we are becoming dehydrated. Desidratados. Dehydrated. Beleza? Próxima frase. Vamos só ler mais uma vez aqui. Our bodies, nossos corpos, are these fascinating machines which tend to perceive when we are becoming dehydrated. Ok.
Agora vamos para a próxima. If we stay well hydrated, vamos ouvir também. Nutrients and helps rid the body of certain toxins. Our bodies are these fascinating machines which tend to perceive when we are becoming dehydrated. If we stay well hydrated with plenty of water, we can prevent dehydration in general. We can help prevent constipation. Beleza. Inclusive esse áudio você consegue baixar pelo site, tá bom? Você consegue entrar no site e baixar o áudio para ficar... Você baixou o PDF, baixou o áudio, você fica depois da aula escutando lá vários dias para você aprender de verdade. E para depois você aplicar o E7SM, é só procurar aí no canal E7SM, metodologia de como você transformar listening e reading, ou seja, a escuta e a leitura, em habilidades ativas para você falar, para você escrever, que são habilidades importantes no inglês. Então vamos lá. If we stay well hydrated, se ficarmos bem hidratados, e se, we, nós, stay, ficar, se nós ficar, em inglês meio que é primitivo, né? Se nós ficar, não, em português seria se nós ficarmos. Se a gente ficar, Então, se a gente ficar, se nós ficarmos bem hidratados, well hydrated, ok? Hydrated. Aqui a gente viu dehydrated, desidratado. Aqui é hidratado, hydrated. If we stay well hydrated with plenty of water, com água em abundância, com muita água, então, simplesinho aqui, ó. With significa com, beleza? Então, quando a gente tem plenty of something, plenty of alguma coisa, a gente tem aquilo em abundância, a gente tem muito daquilo. Então, se a gente ficar bem hidratado, with plenty of water, com água em abundância, com muita água, we can prevent dehydration in general. Nós podemos prevenir, dehydration, desidratação, in general, em geral, ok? Então, se ficarmos bem hidratados, if we stay well hydrated with plenty of water, we can prevent dehydration in general. We can help prevent constipation. Conseguimos ajudar. We can help. Em português a gente não precisa falar o we, né, o nós, mas em inglês a gente precisa. We can help. Nós podemos, nós conseguimos ajudar a prevenir, a prevent, de novo, prevenir, constipation, constipação. Ok? Então, você sabia disso? Provavelmente sabia. Natural que a gente saiba que a água ajuda a prevenir constipação, prevenir desidratação. Isso é o óbvio. Agora vai deixar de ser óbvio essa aula. A gente vai aprender assunto novo, tá bom? Então, assunto novo que eu digo, assunto pro nosso cotidiano. Não só de inglês, mas informação boa. Então, vamos lá. We can prevent constipation. Então, simples essa frase. If we stay hydrated, se ficarmos bem hidratados, with plenty of water, com água em abundância, com muita água, we can prevent dehydration in general. Nós podemos prevenir desidratação em geral. We can help prevent constipation. Nós podemos ajudar a prevenir constipação. Próxima frase. Another reason to avoid dehydration. Depois a gente ouve as duas juntas. Another reason to avoid dehydration is because your kidneys start to malfunction and that shifts the work to the liver, which in turn slows the metabolism of fat. Eita caramba, essa frase é difícil, viu? Será que é difícil? Vamos ver parte por parte, tá? Another reason, outra razão, tá? Another reason, outra razão, to avoid, para evitar, outra razão para evitar dehydration, desidratação, não é novidade aqui, is because, é porque, tá bom? Another reason to avoid dehydration is because, outra razão para desidratação é porque your kidneys start to malfunction. Então, só pra gente... Kidney, vamos ver uma foto de kidney. This is a kidney, okay? We have two kidneys. We have two of them, okay? Probably you have two. My father-in-law has only one kidney. Okay. All right? Now you know.
So your kidneys start to malfunction. Okay, malfunction is like bad function. Okay, but it's a verb. To malfunction. Funcionar mal, é um verbo. Em inglês a gente tem muito isso, a gente transforma as coisas em verbo. Por exemplo, olha só isso aqui. Erupt. É só com R. Erupt. Erupt. Erupt é um verbo, só que em português é entrar em erupção. To erupt. Se eu quiser falar que o vulcão entrou em erupção, it erupted. Erupcionou. Só que a gente não utiliza o verbo erupcionar em português. Entrou em erupção. Então tem muita coisa de inglês que a gente transforma em um verbo. Tá bom? Então, só para contextualizar, para a gente continuar aqui, que malfunction é o verbo funcionar mal. Tá bom? Então, seus rins começam a funcionar mal. Por isso que você precisa evitar desidratação. Aí, motivo. E isso transfere o trabalho para o fígado. And that shifts the work. Shifts é transferir, tá? And that shifts. E isso transfere. O que é isso? Isso tudo. Tipo, evitar a desidratação porque seu rim começa a funcionar mal. Aí, o rim funcionando mal, isso transfere o trabalho, the work, to deliver. Para o fígado. To deliver. Então, outra razão para evitar desidratação é porque seus rins começam a funcionar mal. Isso transfere o trabalho para o fígado. To deliver. Tá bom? Continuação disso. Which, in turn, o que por sua vez, slows. Slow é uma coisa lenta, né? Slow. Mas é também um verbo. Tá bom? Slow é diminuir, é retardar. Só que it slows. Novamente o it, que não dá pra ver aí, né? Mas which, in turn, que por sua vez, isso que está acontecendo, por exemplo, o rim começar a funcionar mal e transferir o trabalho para o fígado. Então isso daí diminui, retarda the metabolism of fat, o metabolismo dos lipídios, metabolismo da gordura. Seria a queima da gordura também, mas literalmente é o metabolismo da gordura, dos lipídios, falando de forma mais bonita. Tá bom? Então é isso. Ó. Another reason to avoid dehydration, outra razão para evitar, to avoid é evitar, dehydration, desidratação, é porque, is because your kidneys, seus rins, start to malfunction, começam a funcionar mal. And that shifts, e isso transfere the work, o trabalho, to deliver, para o fígado, o que por sua vez, which in turn, which in turn, uma coisa única, which in turn, o que por sua vez, slows, diminui, retarda, the metabolism of fat, o metabolismo dos lipídios, da gordura, tá bom? Então, próxima frase, mas vamos escutar aqui antes. Another reason to avoid dehydration is because your kidneys start to malfunction, and that shifts the work to the liver, which in turn slows the metabolism of fat. With dehydration, you can also get feet and leg cramps. Beleza. O que é isso? Frasezinha pequena. With dehydration, you can also get feet and leg cramps. With, com, não é novidade, já vimos. Dehydration, desidratação. You can also, você pode também get feet and leg cramps, okay? What are feet? This is one foot. This is another foot, okay? This is a foot. This is a foot. This is why we say football, because it's a game we play with our feet, with your foot, one foot, and you kick the ball. It's a football. It's a game. But when we talk about both of them, we say feet, okay? You have 2 feet. 1 foot. So you have the left foot and the right foot. But you have feet. Okay? Feet. And cramp,
is something we feel. É uma coisa ruim que a gente sente, que é a cãibra. A cãibra é a cramp. Cramp. E a gente pode, com desidratação, ter cãibras, ter cramps. Mas lembra que a gente fala como e depois o quê? A cãibra é o quê? É lá no final. Então a gente pode ficar com cãibra nos pés e nas pernas. Então é feet and leg cramps. Então é cãibra nos pés e cãibra na perna, tá bom? Com desidratação você pode também ficar. Olha só um adendo interessante aqui. Get, o verbo get no inglês, ele tem muitos significados, muitos mesmo. Então aqui nessa frase, get feet and leg cramps, significa ficar com cãibras nos pés e nas pernas. Porém esse get pode ser muita coisa, ele pode ser pegar, por exemplo, tá bom? Mas aqui foi traduzido para ficar. Você pode pegar cãibra? Você não pode. Mas faz parte da estrutura esse get, feet and leg cramps. Toda vez que for ficar com cãibras nos pés, nas pernas, por exemplo, ficar com cãibra é to get a cramp, tá bom? Você pega cãibra, digamos assim em inglês. You get cramps, tá bom? Você fica com cãibra em português, mas em inglês você get cramps. Ok? So, with dehydration you can also get feet and leg cramps. Com desidratação você pode também ficar com cãibras nos pés e nas pernas. Próxima frase, vamos lá. If you choose to flavor your water with some sort of citrus, such as lemons, limes and oranges, that's fine. Vamos começar pelo that's fine. Toda vez que for um that's fine, tudo bem, tá tranquilo. That's fine, tá tranquilo, tudo bem. That's fine. That is fine, que virou that's fine. Expressão para dizer tá tranquilo, that's fine. Então beleza, that's fine, tá tranquilo. If you choose to flavor your water with. Olha só, if you, a gente já viu aqui essas duas palavras durante o texto. Se você, if you, se você. Choose to flavor, choose é escolher. Flavor é sabor. Só que o verbo to flavor é colocar sabor em alguma coisa, ou seja, saborizar. Então, se você escolher saborizar sua água com, your water with, some sort of, algum tipo de, some sort of, como que eu falo algum tipo de? Assim, some sort of citrus, such as lemons, limes or oranges. Como lemons, limões, limes, limas, or oranges, ou laranjas. Então, se você escolher to flavor, saborizar your water, sua água, with some sort of citrus, com algum tipo de citrus, such as, como, such as, lemons, limes or oranges, limões, limas ou laranjas, tudo bem, that's fine. Então, se você quiser saborizar sua água com algum tipo de citrus, como limões, limas ou laranjas, tá tranquilo, tá tudo bem. If you choose to flavor your water with some sort of citrus, such as lemons, limes or oranges, that's fine. Tá bom? E essa próxima frase é: just keep in mind that the citrus can activate your digestive juices, and you may not necessarily want that. Just keep in mind that. Just remember that. Just keep in your mind that. Remember that. Ok? Apenas lembre-se de. De que, na verdade? Apenas lembre-se de que. Just keep in mind. Coloca na cabeça. Lembre-se. Tá bom? Mantenha na sua mente. Literalmente é isso. Apenas mantenha na sua mente que. Apenas lembre-se de que. The citrus. Os citros can activate, podem ativar os seus ou seu digestive juices, sucos gástricos, sucos digestivos, mas já existe em português os sucos gástricos. É assim que a gente fala em português, suco gástrico, né?
Mas é um suco digestivo, de fazer a digestão. Suco gástrico, em português. Então, apenas lembre-se de que os cítricos podem ativar seus sucos gástricos. And you may not necessarily want that. E você pode não necessariamente querer isso. May not. Você pode não necessarily want that. Querer isso. Tá bom? E por que esse may é may e não é can? Porque o can, ele é no sentido de habilidade. Muito no sentido de habilidade, de conseguir fazer alguma coisa. Eu tenho habilidade de fazer isso, eu consigo fazer isso, eu posso fazer isso, eu tenho essa habilidade. Geralmente o can vai ser para habilidade e o may vai ser para permissão, ok? Geralmente é assim. Então, and you may not necessarily want that. E você pode não necessariamente querer isso, permitir isso para você. Não é que você não consegue necessariamente querer isso, não faz sentido, né? Então o can, você consegue mudar ele em português para conseguir. E o may é de permissão, poder de permissão. Então faz sentido poder de permissão aqui, ó. And you may not necessarily want that. E você pode não querer necessariamente isso. De permissão. Se permitir isso. Você pode não necessariamente se permitir isso. Faz sentido. Agora, você não pode necessariamente conseguir isso. Conseguir não faz sentido aqui nessa frase. Ó, lembre-se de que os cítricos podem ativar seus sucos gástricos e você pode não necessariamente querer isso. Ok. Just keep in mind that the citrus can activate your digestive juices and you may not necessarily want that. Ok? E agora a gente está nas últimas 3 frases já. Então vamos lá. Vamos ouvir aqui um pouco. If you choose to flavor your water with some sort of citrus, such as lemons, limes, or oranges, that's fine. Just keep in mind that the citrus can activate your digestive juices. And you may not necessarily want that. So just make sure you keep these slices to a minimum, just so that you can get the hint of the flavor from the citrus. Beleza. So just make sure you keep these slices to minimum so that you can get the hint of the flavor from the citrus. Que é isso? Então, de novo, so just make sure, apenas se certifique de alguma coisa. Just make sure you keep these slices to minimum. Então, ó, slices são fatias. Ou seja, as fatias desses citros aí. Desse limão, lima. Slices to minimum. Ou laranja também. Ao mínimo. Então, ó. Se certifique de... Just make sure you keep. Lembra que keep era manter? Por exemplo, keep in mind. Manter na cabeça, na mente. Significa manter, literalmente. Keep. So, just make sure you keep the slices to minimum. Então, certifique de manter essas fatias ao mínimo. So that you can get... Para que você consiga obter. Então, esse so that é para que alguma coisa. So that, para que. Eu uso muito so that falando inglês. So that you can. So that alguma coisa. Para que. So that. Ok? So significa então. Mas so that é para que. So that you can. Você consiga get, obter. Lembrem agora que get cramp é ficar com cãibra? Lembra que eu falei também que get é pegar alguma coisa? Get pode ser obter, pegar de obter alguma coisa. Então, certifique de manter essas fatias ao mínimo para que você consiga obter the hint of the flavor from the citrus. O fino do sabor do cítrico. O que seria o fino do sabor do cítrico? O fino é tipo o pouquinho, entendeu? O fino, literalmente o fino, do sabor, do flavor. Aqui, flavor não está sendo um verbo, por exemplo, saborizar, está sendo sabor. The flavor from the citrus. Do cítrico. O sabor que vem. Esse from é de alguma coisa, que vem de algum canto. Que vem de onde? Do citrus. Do cítrico. Que veio dos cítricos. Que vem do cítrico.
tá bom? Então, se certifique de manter essas fatias ao mínimo para que você consiga obter o fino do sabor do cítrico. Então, só um pouquinho, só para você ter o fino do sabor, tá bom? Então, just make sure you keep the slices to minimum so that you can get the hint of the flavor from the citrus. É isso. Próxima frase, penúltima. My goal for you is to be... Vamos ouvir aqui. My goal for you is to be optimally healthy, and to make sure that you reach that goal, drink at least 64 ounces of water every day, follow... Beleza. My goal for you, my goal for you, a minha meta pra você, my goal for you is to be optimally, deixa eu só conferir aqui essa pronúncia. Reach that goal in the citrus, these slices to a minimum, just so that you can get the hint of the flavor from the citrus. My goal for you is to be optimally healthy. Optimally. Essa é a vantagem do áudio. O que acontece? Quando eu tenho só um texto, eu vou ler com o que eu tenho de referência na minha cabeça. Então, quando eu estiver lendo alguma coisa, alguma frase, qualquer coisa na internet, em revista, no celular, se eu for ler com o que eu tenho na minha cabeça, se eu não souber aquela palavra, eu nunca ouvi ela na minha vida, eu não lembro, eu vou ler com o que eu acho que é. Então eu vou ler optimally. Então eu vou ler do jeito que eu acho que é o certo. Se eu acho que o que eu acho que é o certo está errado, eu vou automaticamente reforçar na minha mente aquela pronúncia errada. Então na hora que eu for tentar falar aquela palavra, eu vou falar errado. Porque eu já fiz algum dia na minha vida a pronúncia errada da palavra pela minha mente. Então, quando eu tô falando aqui, meio que tô escutando o que eu tô falando, né? My goal for you is to be optimally healthy. Optimally. Então, quando eu fui lá no áudio e ouvi optimally, eu fui lá no áudio, ouvi, então eu criei uma referência aqui na minha cabeça, que essa palavra significa optimally. My goal for you is to be optimally healthy. Beleza, então eu criei uma referência e eu não tenho problemas com a pronúncia dessa palavra. Então quando eu for praticar essa palavra, eu já vou saber o que ela significa. Porque eu já treinei aqui um pouco, por meio do áudio. Agora, se eu não tenho áudio e só quero ler, eu vou ler errado, porque eu não tenho uma referência. Você precisa de uma referência para poder fazer sentido na sua cabeça uma pronúncia de alguma palavra. Porque você vai falar errado, alguém não vai te entender. Simples assim. E se você ouvir essa palavra depois, no futuro, que você sabe ela lendo, não vai adiantar nada. Não adianta você saber um monte de palavras se não sabe o som daquela palavra. Você não sabe como é que soa aquela palavra. Porque inglês não é só leitura. Inglês é você ouvir também. Inglês é você falar, inglês é você escrever, inglês é tudo isso. E dentro da escrita tem escrita formal, tem escrita informal. Dentro da fala tem entonação, tem pronúncia, tem ritmo. Dentro do listening tem você escutar inglês americano, inglês britânico, inglês australiano, inglês de brasileiro, inglês de indiano. Ou seja, pronúncias diferentes. E o inglês da vida real, o inglês dos materiais, tem essa diferença. E dentro da leitura tem vários tipos de leitura. Você pode ler informação, você pode ler artigo científico. Tem a leitura de noticiário. Então tem... Não é... Quando o pessoal fala, você tem que aprender, fala de leitura escrita. Não é só isso. O que tem dentro de cada um tem várias ramificações. E se você continuar acompanhando, você vai com certeza aprender todas elas. Então vamos lá. Não hoje, claro. Não só nessa aula aqui. Por isso que são várias aulas. Então vamos lá. Continuando aqui. My goal for you is to be optimally healthy. Minha meta para você, my goal for you is to be. Olha só. Literalmente, to be optimally healthy. Olha só. Vou entrar no Google Tradutor aqui, só para você ter uma ideia. To be é estar. Optimally é perfeitamente. Healthy é saudável. A tradução é ter uma saúde ideal. Que é mais ou menos a mesma coisa que estar perfeitamente saudável, né? O que acontece? Quando a gente foca na tradução literal para tudo, a gente fica bitolado da tradução e a gente não presta atenção no inglês.
a gente presta atenção na tradução. E o objetivo aqui não é você prestar atenção na tradução. A tradução tá desse jeito, mas eu quero que você saiba que to be significa ser, significa estar, tranquilo. Optimally é perfeitamente. Healthy é saudável. Só que ter uma saúde ideal é similar a estar perfeitamente saudável, tá bom? Então, você precisa entender a frase. Você não precisa traduzir a frase ao pé da letra. Porque algum dia na vida você vai ouvir isso novamente e vai entender. Algum dia na vida você vai falar isso e vai vir tranquilamente, vai vir naturalmente. Você não precisa, ao pé da letra, captar tudo, porque você não vai juntar palavrinha por palavrinha na hora de falar inglês. Você vai falar automaticamente que você já tem no seu acervo de palavras juntas. Tá bom? Então, agora você sabe que to be optimally healthy é estar perfeitamente saudável, apesar da tradução ser ter uma saúde ideal, que é similar, tá bom? And to make sure, e para garantir, make sure tá de novo aqui, a gente já viu antes, make sure, that you, e para garantir que você, and to make sure that you reach that goal, alcance essa meta. Então, reach significa alcançar. Literalmente, até pegar alguma coisa, de alcançar alguma coisa. Então, reach a goal é alcançar uma meta, alcançar um objetivo. Reach that goal. Então, a meta da PhD para você, que sabe muito sobre água, a importância da água, é que você beba 64 onças de água todo dia. Então, ó, drink at least, beba pelo menos. At least é pelo menos, tá bom? Então, my goal for you is to be optimally healthy, and to make sure that you reach that goal, drink at least 64 ounces of water every day, tá bom? Minha meta para você é ter uma saúde ideal, é estar perfeitamente saudável, e para garantir que você alcance essa meta de estar perfeitamente saudável, beba pelo menos 64 onças de água todos os dias. E eu queria falar uma coisinha aqui, que é o seguinte. Drink. I drink, eu bebo. To drink é beber. Se eu não tiver nada aqui, isso daqui em inglês se chama imperative. Mas o que é isso? Eu estou dando uma ordem para você, eu estou dando uma recomendação aqui para você. Drink at least 64 ounces of water every day. Então beba. Eu estou falando para você beber. Beba. Drink. Run. Corra. Do. Faça. É diferente de to do. Tá bom? Que é fazer. Futuramente a gente vai falar sobre o ing aqui, como se utiliza, não nessa aula de hoje. Então, por isso que é importante ver aula a aula, a aula, a aula e novas aulas, porque a gente está criando um acervo de inglês aqui, tá bom? Então, ó, drink at least 64 ounces of water every day. Beba pelo menos 64 onças de água todos os dias, quase 2 litros. E a última frase aqui é: follow my tips and you'll be well hydrated. Follow my tips and you'll be healthy. And to make sure that you reach that goal, drink at least 64 ounces of water every day. Follow my tips and you'll be well hydrated. Follow my tips. Então, follow. Você já viu follow no Instagram? So you can follow people on Instagram. When you follow someone, you see their posts. Because you are following. It's like the person is here. It's like following the person. Okay? É seguir mesmo, follow. Literalmente. Então, follow my tips significa siga minhas dicas. Follow my tips. Siga minhas dicas. And you'll be well hydrated. Ok? Então, ó, you, você. Já sabemos que you é você. E tem aqui, ó, you'll. O que é isso, esse you'll? É o seguinte. Toda vez que a gente tem esse negócio aqui, you'll é a abreviação de futuro. Então, you will be. Você será. Você estará. E na fala,
Geralmente a gente abrevia em inglês. Na fala é mais ou menos tudo abreviado. Então, you'll be, you'll be, you'll be. Você estará, você será. No caso aqui, estará. Então, siga minhas dicas e você estará bem hidratado. Follow my tips and you'll be well hydrated. Ok? Hydrated, hidratado. Follow my tips and you'll be well hydrated. Siga minhas dicas e você estará bem hidratado. Então, agora, essa aula é grande? Sim, essa aula é grande, porque o texto não é pequenininho não. Olha só o tamanho desse texto. Olha o tamanho disso, isso não é pequenininho. O que acontece? Agora você tem uma aula, onde você pode acessar essa aula quantas vezes você quiser para entender alguma frase, porque você tem um PDF agora. Então você tem acesso a uma aula de inglês. Sempre que você quiser acessar essa aula, você pode acessar. E você tem um PDF, você tem um áudio no site. Então aqui no site você vai estar aqui, ó. A aula vai estar aqui em cima depois. E você vai poder baixar esse áudio, você vai poder baixar esse PDF. E você vai poder estudar essa aula quantas vezes você quiser. Tá bom? E aqui no final da aula tem o seguinte, ó, Go Shameless. O que é Go Shameless? Hashtag Go Shameless vai sem vergonha, literalmente. Lembra que eu acabei de falar do drink? Do imperative é beba. Go, se eu falar go direto é vá no início de uma frase. Vá. Go shameless. Shameless é sem vergonha. Shame é vergonha. Shameless, sem vergonha. Então, vá sem vergonha. Ou seja, aprenda inglês. Assuma que você precisa inglês e aprende de verdade. Estuda de verdade. Para um pouco do cotidiano ali, de alguma coisa que você vai fazer. Ao invés de assistir stories, assiste uma aula. De verdade, uma aula de inglês. É isso que você precisa. Então, para isso, para você ir sem vergonha, para ir go shameless mesmo, você precisa estudar inglês. Você precisa colocar inglês na sua vida, tá bom? E eu te ajudo com essa aula de sexta-feira. E follow my tips and you'll be well hydrated. Siga minhas dicas e você estará bem hidratado. Então, study and master it. Estude e masterize it, a aula. Estuda essa aula, masteriza essa aula, começa a ouvir esse áudio direto. E fica ouvindo e acompanha no material. E sempre que você tiver dificuldade em alguma coisa, ai meu Deus, não sei o que é alguma coisa, tá aqui o PDF para ajudar. Frase a frase. Tudo, gramática, na prática, mastigada para você. Então, avisos importantes finais aqui. Essa é uma demonstração gratuita de monólogo temático de inglês. Certifique-se de baixar o áudio. É fundamental copiar todas as frases do texto em seu caderno para futuras revisões. Para melhores resultados, acompanhe a aula e conclua seus estudos com os treinamentos 17SM e Mirroring. Procura aí no canal. Se possível, grave um áudio para o seu professor particular de inglês ou instrutor de inglês para lapidação de sua pronúncia e entonação. E sempre que você quiser acessar essa aula, é só você clicar aqui para acessar a aula e você vai ser jogado direto lá no blog, lá no site, e vai ter lá a aula, a versão YouTube para você assistir, tá bom? Então, para você que ficou até aqui acompanhando essa aula, garanto que você aprendeu de fato. E eu preciso agora beber água, porque essa aula eu não bebi nem um pingo de água. Quase 2 horas aqui falando e agora eu vou beber água, porque a água é muito importante. Aprendi muita coisa com esse texto, então eu só trago o texto que traz um aprendizado, tá bom? Só trago uma aula aqui que vai trazer um aprendizado, não é só inglês. E CCI, Inglês com Coaching Caio Zéu, não é só inglês. É inglês com um contexto para a vida adulta, hierarquia das necessidades adultas, necessidades fisiológicas. Beber água é uma necessidade fisiológica. Então você aprendeu muita coisa, aprendeu de inglês aqui muita coisa, não precisei te falar nada de gramática. Eu não ensinei preposição, numeral, número ordinal, não ensinei caso possessivo, genitivo. Na verdade, eu ensinei tudo isso, só que sem falar o nome das coisas. Não ensinei substantivo, a ordem da plural, com palavras que terminam com Y, subject pronoun, object pronoun. Tem muita coisa de gramática aqui, mas sem precisar falar o nome das coisas. Isso que é interessante. Então,
Queria ficar conversando aqui mais um monte de tempo, mas você precisa baixar aí o áudio, você precisa baixar o PDF, começar a escutar e ler. Sempre que você tiver dúvida, volta aqui na aula, assiste a aula. E é isso. Até a próxima aula. A gente se vê por aí. Go shameless, steady and master it. See ya.